sempre sou abandonado ou sempre sou abandonado. Por que isso acontece? Porque, de forma muito ilustrativa, eu tenho essa informação dentro de mim. E se eu tenho essa informação dentro de mim, tudo dentro de mim vai me levar para esse caminho. Se eu tenho essa informação, se eu tenho esse GPS dentro de mim, esse GPS vai me levar para esse caminho. Então eu vou encontrar alguém, eu vou atrair alguém que vai me abandonar. Eu vou encontrar alguém, eu vou atrair alguém que vai me abandonar. Exatamente. Por que isso acontece? Qual é a origem disso? Por que eu atraio alguém? Por que eu, na verdade, codifico um GPS que me leva a encontrar alguém que vai me abandonar no futuro se, na verdade, eu não quero ser abandonado? Isso me dói, isso me machuca. Exatamente. Vou trazer aqui algumas situações. Uma informação que ela é muito enraizada dentro de mim, uma informação que tem muita força dentro de mim, ela é a informação que vai fazer com que eu viva o que eu estou vivendo hoje. Ache eu bom ou ruim, é a informação dentro de mim que fez eu chegar aonde eu estou hoje, que fez você chegar onde você está hoje. Então, eu vou ser abandonada se eu tenho a informação de abandono. O que a informação de abandono vai me gerar? Um sentimento de abandono, um pensamento de abandono. Pensamento esse consciente ou inconsciente. Quando, normalmente, eu tenho esse sentimento de abandono, quando, normalmente, eu tenho essa informação de abandono, os casos mais comuns são coisas que acontecem na nossa infância. Os casos mais comuns são coisas que acontecem durante o período em que nós passamos pela gestação. Como assim? Uma mãe que, ao estar grávida, sofreu um abandono de alguma forma, o bebê sente esse abandono e registra isso como informação. O GPS dele, entre aspas, está programado com a informação abandono. Quando a criança tem a percepção, o sentimento de abandono por qualquer motivo, seja ele um abandono real ou não real, o que seria um abandono não real? Eu, como criança, eu amo muito meu pai, eu quero muito a presença do meu pai, e meu pai sai para trabalhar. Quando ele sai para trabalhar, eu me sinto abandonado. É um abandono de fato? Não, não é. Mas é a forma que essa criança viu, que essa criança sentiu. Quero muito a presença da minha mãe, a minha mãe é minha cuidadora, a minha mãe é meu socorro, a minha mãe é tudo para mim. E a minha mãe sai para trabalhar e me abandona em casa todos os dias. Esse abandono é uma verdade? Não. O pai e a mãe saíram para trabalhar, mas o que a criança está sentindo é um abandono. O pai faleceu, a mãe faleceu, essa criança normalmente, não é uma regra, mas normalmente ela sente esse abandono. Eu posso dar um exemplo pessoal, né, Ivan? Eu tenho sentimento de abandono, eu trabalhei esse sentimento de abandono durante anos. O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. E o meu pai era meu herói, extremamente especial para mim, é o primeiro amor da minha vida. E aí, simplesmente, ele some da minha vida. Simplesmente, ele deixa de existir na minha vida. Deixa de existir entre aspas, tá, gente? Esse foi o sentimento do momento. E aí, o que aconteceu? Racionalmente, eu entendia que o meu pai adoeceu e faleceu. Racionalmente, minha mãe conversou comigo, me explicou, os meus tios, meus vizinhos, né? Todo mundo próximo ali conversava comigo e me explicava. Meu pai adoeceu e faleceu. Ainda que tenha a magia
de que meu pai virou estrelinha, que meu pai está no céu me olhando, que em breve eu vou encontrar com meu pai. Ainda que tenha qualquer essa história contada, e racionalmente eu entendia que meu pai havia falecido, no inconsciente de uma criança, normalmente eu fui abandonada. Então, eu posso falar, né, por mim, eu tinha esse sentimento, e esse sentimento ele não era racional. Eu comecei a trabalhar esse sentimento já com mais de 20 anos de idade. E isso acontece também, muitas vezes, com o divórcio, com a separação. Ainda que seja uma situação muito bem conversada, uma situação que busque ali o pai está presente, a mãe está presente, que busque ligar sempre, que busque passear, etc, etc. Muitas crianças, e até jovens e adolescentes, tá, gente? Recebem isso, internaliza isso como um abandono. Então, esse é um exemplo dos mais comuns no nosso consultório. Esse é um exemplo dos mais comuns das situações que a gente recebe de e-mail e etc, né? Relatos, enfim. Então, mais uma vez, a gente está falando de algo que acontece na minha infância, ou até mesmo antes de eu nascer, ou seja, na minha vida intrauterina. Exatamente. Algo que me gera uma dor, que me gera um trauma, e esse trauma, eu carrego ele pro resto da vida até eu resolver. Esse trauma, ele dirige a minha vida até que eu resolva, né? E o que é um trauma? Isso gerou um trauma. O que é um trauma? De novo, buscando aqui uma linguagem bem fácil. O trauma é um bloqueio. Imagina uma via expressa onde os carros estão passando, e em algum momento há um bloqueio. Em algum momento os carros não conseguem passar. Essa via está bloqueada. Então, algo aconteceu que ocorreu um bloqueio. Então, o trauma, internamente, ele é um bloqueio. Internamente, o fluxo da vida não vai normal. Internamente, os pensamentos não vão normais, os sentimentos não vão normais. Internamente, um bloco de informação ali é como se tivesse recebido um concreto. Então, um bloco de informação colou ali e ficou. Tem alguma parte ali bloqueada. E os carros só vão passar normalmente, novamente, quando esse bloqueio for retirado, quando esse bloqueio for resolvido. De que forma que podemos resolver esse bloqueio? De várias formas, várias. E pode ser que você resolva um bloqueio que você nem saiba que era um bloqueio. Mas está resolvido, a vida está fluindo, o fluxo foi, é o que importa. Então, existem algumas situações que você nem sabe, mas o bloqueio foi retirado e aquela via ali foi liberada. Usando a mesma metáfora que você usou de uma estrada, né? Essa questão do bloqueio, de eu nem saber qual é o bloqueio fluir, é mais ou menos aquela situação de eu estou numa estrada, de repente o trânsito para, tem centenas de carros na minha frente, e passa ali uns 10 minutos, 5 minutos, começa a andar de novo, começa a fluir, e eu vou embora e nem sei o que aconteceu, o que gerou aquele bloqueio, aquela parada. Simplesmente foi desbloqueado e agora eu sigo a vida. Mais ou menos isso. Exatamente. Perfeito. E é muito comum, por exemplo, quando a pessoa ela se converte, né? Quando ela inicia na espiritualidade, quando ela tem um encontro com Deus, quando ela tem um encontro com Jesus, quando ela tem uma entrega espiritual, é muito comum que se dissolva uma série de bloqueios, sabendo você ou não, tendo consciência ou não. E por quê? Porque o cristianismo, o evangelho, Deus, né, o criador de todas as coisas,
Jesus, o arquétipo absoluto de amor, todas essas questões são baseadas em amor. E o amor, ele desbloqueia, o amor cura, o amor salva, o amor verdadeiro, o amor sentido, né? O que é muito desafiador, não é fácil. Mas o amor por si só, ele cura, ele desbloqueia, ele dissolve. Todas as situações, sim. Só que tem situações mais superficiais, situações mais profundas, né? Mas sim, por exemplo, o amor genuíno, ele desbloqueia tudo, ele cura tudo, ele salva tudo. Até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Mais uma vez, gratidão pela presença de vocês. E qualquer dúvida, passa a mensagem aí para o Ivan, que a gente responde nas lives ou a gente responde no privado. Tchau, tchau para vocês. Tchau.